Sani Carivenity, começando mais uma transmissão aqui ao vivo para vocês, e esse é um tema que permeia vários e vários anos aqui no canal, né? Eu já expliquei mais ou menos em muitos vídeos, na verdade, né? Já expliquei também para uma série de pessoas que me perguntaram, alunos também, né, no curso de Vêneto, alunos que fazem comigo Vêneto ou italiano, enfim, já expliquei, né, muitas vezes, mas talvez eu nunca vi e falei especificamente a respeito disso, é importante. E aí então, por conta de uma pergunta de um inscrito aqui no canal, aliás, agradeço sempre as perguntas de vocês, né, as pessoas que vêm aqui e perguntam de modo genuíno, né, porque tem aqueles que vêm só para alfinetar e não querem nada com nada, mas não é o caso desse vídeo aqui. Foram colocações bastante sinceras, né? E eu achei fantástico assim, porque sempre abre um espaço para a gente comentar e falar a respeito dessas coisas de modo, digamos, com base, né? Com referência, de modo acadêmico, sem ser academicista, né? Ou seja, não ficar preso ali dentro de uma cátedra, de uma coisa que não vai para fora. Isso eu nunca gostei, né? Eu sempre gostei que o conhecimento, a produção fosse, né, chegasse até as pessoas, principalmente quando a gente fala sobre a nossa cultura, sobre a nossa identidade, língua vêneta. Sempre é bom que isso se torne o mais popular possível para chegar às pessoas e não fique só dentro de redutos de universidades, etc. Então, é sempre bom a gente conseguir comentar a respeito disso. Nós vamos, é claro, elucidar várias outras questões aí dentro de um período um pouco mais curto hoje, mas acredito que seja possível. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Você que já está aqui assistindo pode comentar, é claro, aqui no chat se o áudio tá bom, pessoal? Comenta aqui no chat porque é muito importante que a gente saiba como é que a transmissão está chegando aí para vocês, né? Não adianta nada a gente vir aqui comentar, fazer isso, levantar uma série de estudos, né? Enfim, e o áudio não chegar decentemente para vocês. Então me avisem aqui nos comentários. Eu sei que às vezes tem um certo delay entre aquilo que de fato eu estou falando aqui e o que vocês recebem, então é normal isso, é um delay bem curtinho, mas daqui a pouco a gente já começa a conversar. Então, não deixem de comentar aí como é que está o áudio. Claro, já te convido aí a fazer parte, né, do canal Lenguamare. Como é que você faz parte? Primeiramente, dá o seu apoio, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para receber sempre tudo em dia, todo o conteúdo que tem, né, que sai aqui no canal. E se você quiser apoiar de modo mais profundo, né, é possível tornar-se membro do canal. Tem um membro nível básico e nível completo, então já aconselho que você se torne nível completo, sabe? Porque você daí tem acesso a todo o conteúdo, inclusive ali vídeos que nunca foram ao ar aqui, porque são vídeos para membros, outros materiais, como alguma coisa de cursos, também tem, é claro, vídeos ali de músicas, né? Ou seja, músicas em língua vêneta, com letra em vêneto, com tradução em vêneto, e claro, certamente outras produções que nós estamos colocando ali, como documentários, tudo em vêneto, né? Óbvio, tudo legendado, para que também as pessoas que não conhecem, ainda não tiveram o seu momento, né, o seu tempo para se aprofundar, consigam acompanhar e também absorver já agora de antemão a cultura vêneta que vem através da nossa língua. Muito bem, então começamos o nosso vídeo. Eu coloco aqui o comentário do nosso inscrito e está aqui na tela o comentário. Eu vou ler, obviamente, e aí depois eu leio todo o comentário e depois a gente vai desmembrar, né, todas essas dúvidas aqui. O que acontece? Então, esse aqui foi um comentário que o nosso inscrito ele fez eu acredito que foi a última live que eu gravei aqui no canal, e ele diz o seguinte, né, sobre língua vêneta: se existisse uma gramática, ela não estaria se iniciando em 2004. Então ele pontua que não existiria uma gramática da língua vêneta, né? Se existisse,
ela não estaria só iniciando em 2004. Depois a gente vai ver isso daqui. Eu esclareci já para ele ali nos comentários, né? Acredito que ele tenha entendido e tudo, mas só que isso é bom para outras pessoas também. Cada província do Vêneto falava de forma diversa, uma língua em geral tende a apresentar um padrão mais estável e estruturado. Vamos ver se isso realmente é verdade, que pode ser descrito e ensinado de maneira unificada. Fica a dúvida se o que era falado no Vêneto poderia ser considerado uma língua propriamente dita ou mais um conjunto de variações regionais. Inclusive, o Vêneto compartilha muitas estruturas e palavras com o lombardo, e ainda assim ninguém costuma tratá-los como a mesma coisa. Isso levanta ainda mais questões sobre até que ponto esses sistemas seriam línguas independentes ou apenas continuidades dialetais próximas. Uma língua, no sentido mais estrito, costuma ser algo mais robusto e padronizado. Sem muitas dúvidas, seus antepassados tiveram registros de batismo ou nascimento escritos em florentino, já que essa era uma forma linguística bastante consolidada em partes da Itália. Não faz muito sentido sustentar a ideia de uma italianização pós-unificação nesses registros, uma vez que eles já aparecem em florentino antes de 1866, quando o Vêneto passou a fazer parte da Itália efetivamente. Bom, vamos lá então. Esse daqui foi o comentário, né, do nosso inscrito. Agradeço ele por fazer essas provocações, né, provocações honestas, que a gente precisa vir e falar um pouquinho mais a respeito disso. Vamos ver. Antes disso, eu dou uma olhada aqui. Olha o que acontece, tá? Nós temos, quando falamos a respeito disso, só deixa eu dar uma olhada no nosso vídeo aqui. Acredito que esteja ok. Quando falamos a respeito disso, é necessário que a gente faça algumas respostas, né? Eu, inclusive, dei algumas respostas para ele aqui, e aí o que acontece? Eu falei para ele aqui nos comentários, ó, você está confundindo normatização com gramática, tá? Você está confundindo normatização com gramática. Uma língua sem gramática é impossível de ser falada, eu mencionei nos comentários, né? O Vêneto sempre teve gramática, mas a Sereníssima foi desmontada antes da decodificação das línguas nacionais modernas, então, por óbvio, demorou mais para o Vêneto ser normatizado, né? E aí eu também complementei que a oficialização de algo não significa que aquilo só passou a existir a partir da data oficializada. E basicamente é isso, né? O que acontece é que, para a linguística, toda língua falada, né, por uma comunidade, ela possui uma gramática interna ou natural. Então não existe uma língua sem gramática, porque as palavras, tudo, né, aquilo que eu estou fazendo aqui, que eu estou mencionando, faz parte da gramática. Então não existe uma língua sem gramática. Não tem como falar que, por exemplo, a gramática do Vêneto só foi inventada em 2004, porque senão assim as pessoas não falariam a língua, tá? Então, se as pessoas se comunicam e se entendem, existem regras estruturais fonéticas ali, porque caso contrário, então não existiria, tá, a possibilidade das pessoas conseguirem ali de fato comentar, enfim, falar, tá? Não existiria essa possibilidade. É por isso que a gente já consegue entender que uma língua, ela só é uma língua, né, se ela tiver fonética, morfologia e sintática também, né? Então isso vai de forma implícita, né, vai ali acabar refletindo nos seus falantes. Se a gente for pontuar essa questão de língua e dialeto, né, sob ótica da linguística moderna, a distinção entre língua e dialeto, ela não é qualitativa, mas sociopolítica. Isso dizia lá um linguista famoso chamado Max Weyrich que uma língua, ela não é nada mais do que um dialeto com um exército e uma marinha. Ou seja, quando se escolhe uma variação daquele macro sistema linguístico e coloca aquilo como língua para todo mundo. É basicamente isso, tá? Então o Vêneto, ele é de fato uma língua românica independente que se desenvolveu diretamente do latim vulgar na Península Italiana, paralelamente ao florentino. Ele não tem nada a ver com o florentino, ele se desenvolveu ali paralelamente, até mesmo porque as regiões são distintas, né? Elas não são grudadas, não são as mesmas. E ele não é um subproduto ou corrupção do italiano, ele é uma outra língua. Então, de fato, nós temos uma diferenciação. E aqui no comentário também nós temos essa questão dessa data que ele pontuou de 2004, né? Eu até questionei a respeito mais ou menos do que ele estava falando, depois eu vi
que 2004, né, que foi pontuado aqui para ele disse se existisse uma gramática, ela não estaria se iniciando em 2004. Bom, em 2004 o que começou não foi a gramática do Vêneto, né? A gramática do Vêneto, como eu já expliquei, ela existe desde que a língua é língua, porque não tem como não ter gramática, né? Ela já existia organicamente ali há mais de 1000 anos. O que começou em 2004 foi o esforço oficial das instituições e dos linguistas modernos para criar regras de escrita padronizadas, ou seja, para normatizar a língua, né? Permitindo que a língua saísse apenas do ambiente familiar e pudesse ser ali ensinada de forma unitária nas escolas e usadas em jornais de forma uniforme, tá? Assim como aconteceu também com o florentino. O florentino ele não veio pronto, depois da unificação da Itália, porque mesmo antes da unificação da Itália, eles escreviam cada local usando, e a gente vai falar mais sobre isso, mesmo que usassem o florentino como língua burocrática, ele não era muito uniforme também de região para região. Você vai ver ali diferenças de escritas, diferenças inclusive ortográficas. E realmente uma padronização desse florentino, que hoje a gente chama de italiano, ela vai acontecer só depois da unificação, né? Então, após isso é que inicia mesmo uma padronização, porque senão antes nem ele não era ali de uma forma regulada para todos, tá? Então, já lá no século, a gente precisa pontuar algo que eu falei também aqui no comentário que eu respondi, e é importante para todo mundo aqui, que já no século XIX existiam estudiosos e dicionários de Vêneto, tá? Como o célebre lá, dicionário do Giuseppe Boério, de 1829. Então, não é uma coisa recente, né? E antes disso também já tinham outros estudos, mas a gente gosta de pontuar mais esse aqui porque foi aí uma coisa elaborada, um livro lançado, etc., né? O que prova, assim, que a estrutura da língua vêneta já era documentada e estudada séculos antes, é claro, né? Séculos antes do século XIX, porque senão todo documento, todo material que vem à tona, por exemplo, agora, são frutos de pesquisas, de estudos que vieram antes de nós, né? Se eu for lançar alguma coisa agora, com certeza eu tomei como base coisas que vieram antes de mim. Então o Giuseppe Boério lançou aquilo que ele já tinha base de estudos que vinham antes, de séculos antes, né? E vai se consolidando até você lançar alguma coisa que vai sendo melhor do que os outros e vai indo assim por diante. Então isso aqui prova que a estrutura da língua ela já era documentada e estudada, óbvio, séculos antes, até mesmo em 2004. 2004 não foi a gramática criada, foi ali uma junção de linguistas para normatizar e ver a partir daquele momento para um ensino escolar, né, da língua, que até aqueles momentos ali, século XIX, mais para trás não se tinha muito essa coisa de ensinar todas as pessoas. Isso não era só para o Vêneto, era para todas as línguas, né? Então era muito diferente o sistema como funcionava para a educação naquele período ali. Muito bem, então, visto isso, nós temos aqui outras pontuações, né? Há livros, eu comentei aqui, né, que há livros de normativa gramatical bem anteriores a isso, falei na minha resposta, né, para o nosso inscrito. Ali, durante séculos passados, século XVI, XVII, enfim, surgiram estudos gramaticais vênetos, mas as primeiras gramáticas, de fato, podemos considerar que aparecem a partir do século XIX, como eu já pontuei aqui para vocês, até os dias de hoje. Elas não param de ser criadas, né, como com nomes importantes para a história da língua vêneta moderna, né, o Giuseppe Boério, Emanuele Antonio Chiconha, Giovan Battista Pellegrini, mas recentemente a gente teve também o Aldo Toffoli, a Academia da Buona Creanza, que então é uma instituição acreditada, que eu coloquei aqui, é uma instituição acreditada pela Unesco no âmbito da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Então tem também uma academia hoje, é uma instituição que cuida da própria língua vêneta. Nós temos tudo isso bem ali referenciado, tá? Então não tem muitas dúvidas sobre isso aqui. Agora vamos para aquilo que eu coloquei aqui para vocês no título do vídeo também, né? A questão do florentino, que é o que? É o toscano, só que é a variante florentina.
entendendo que também na Toscana inteira não se falava a variante florentina, não se falava aquilo que Dante falava em Florença. Lá na Toscana você vai ter, tem hoje e tinha outras variações, tá, do toscano. Florentino é só uma variação de toscano, ou seja, ele é só um dialeto do toscano, entenderam? Então não dá para chamar assim, dizer que ele veio, e ele, mesmo assim ele não veio pronto. Ele foi normatizado após a unificação. E aí eu mencionei aqui nos comentários que a questão do florentino é um caso à parte, né? E como bem sabemos, as elites optaram pelo florentino para ser língua da burocracia, para facilitar a comunicação em um ecossistema fragmentado e não para criar uma nação politicamente unificada e com uma língua só. No entanto, mais uma vez, eu falei para ele, né, que ele estava confundindo um pouco ali as coisas. Quando falamos de italianização aqui no canal, a gente fala sobre italianização da língua vêneta, nós não nos referimos quanto ao povo, né, o qual tinha, nós na verdade estamos nos referindo ao povo, desculpa, né, a italianização da língua vêneta nos dias de hoje, a gente se refere às pessoas no geral, né. Por quê? Porque é ali uma população que, na verdade, antes da unificação italiana, não tinha essa influência. Isso aqui ficava só lá nas paróquias, nos gabinetes para pessoas ali, né? Que utilizavam para escrever burocracia. E não ia para a rua. Para a rua, a língua franca era o vêneto, né? E jamais o florentino. Até pontuei aqui, né? Deve-se ter em mente que antes do florentino havia também o latim. O florentino ele só aparece muito depois, lá século XV, século XVI ali, não só o florentino, né? A cultura, inicia a cultura de escrever documentos em língua vulgar, ou seja, as línguas próprias das pessoas, inicia a partir do século XV e XVI com a valorização dessas línguas vulgares, né? Para escrever a burocracia, porque senão, mas mesmo assim conviveu com o latim, né? Ainda se preferia, em muitos casos, escrever em latim. E aí eu comentei, né? Havia também o latim, igualmente o florentino não era a língua da população, ninguém falava, né? Mas dos gabinetes e das paróquias. Então era a língua da burocracia ali. E se eu puder, né, falar um pouco mais sobre isso, a gente sim vai ter aqui, né, que as elites optaram por isso. O nosso embasamento a respeito disso é que lá desde o século XVI, após as discussões de Pietro Bembo, até posso colocar aqui na tela o Pietro Bembo para vocês, ele foi um letrado que fez ali uma série de discussões a respeito disso. Ele era do Vêneto, né, ele era veneziano, e as discussões a respeito de uma língua como ferramenta, enfim, burocrática, ali para a península inteira utilizar, né? Então, após essas discussões dele, a Península Itálica adotou um modelo literário florentino, que era aquele do Dante, né, de Petrarca, de Boccaccio, com uma língua ali da burocracia principalmente, tá? Muito antes da unificação, como menciona aqui o nosso inscrito, muito antes de 1861. Mas ela era uma língua restrita, né, restrita para certos documentos e etc. Então, principalmente quando a gente vai ver lá os registros, né, ela está inserida também ali dentro da burocracia da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica utilizava majoritariamente o latim para os registros sacramentais, isso é, batismo, casamento, óbito, porém, quando utilizavam a língua vulgar para anotações, depois desse período aqui, para anotações, editais ou censos paroquiais, né, como os Stati delle Anime, a tendência era aproximar-se da norma literária de prestígio, que era o quê? A partir desse momento era o florentino, era o italiano, né? Enfim, florentino barra italiano, porque italiano não existia, italiano é depois da unificação, era o florentino, né? Para garantir que os documentos fossem compreendidos por autoridades de fora da região, porque isso aí foi um acordo entre eles, né? E mantivessem a formalidade exigida pelo clero e também pelo Estado. Então, nós temos essa explicação para esse devido fato. Agora, é claro, a gente precisa também pontuar outras coisas a respeito do sistema linguístico e das variações, porque eu coloquei aqui no comentário, também respondi, né, sobre
essa colocação do vêneto e do lombardo de serem línguas praticamente iguais. Não é muito por aí, tá? Então, quer dizer, ele não falou que eram línguas praticamente iguais, ele disse que tinham certas estruturas semelhantes. E eu respondi, né, que o vêneto e o lombardo são línguas diferentes porque surgiram de processos históricos distintos e evoluíram em regiões que tiveram contatos, influências e histórias próprias, certo? Eu também coloquei ali que a pronúncia muda bastante, o vêneto preservou muitos sons vocálicos, o lombardo, especialmente o ocidental, possui sons vocálicos mais próximos das línguas galo-românicas, né? Lembrando certos aspectos do francês e o occitano. O lombardo é do grupo piemontês, ligur e emiliano-romagnol. Já o vêneto é de um ramo próprio, por apresentar características que o afastam tanto do italiano quanto das línguas galo-itálicas, né? Então as diferenças mais marcantes entre vêneto e lombardo não estão apenas no vocabulário, mas na estrutura fonética, morfológica e gramatical. Então, olha só, o vêneto ele não é um bloco monolítico, né? Mas sim ele é uma língua pluricêntrica, ou também a gente poderia ver ali que é um grupo de variações, né, estreitamente aparentadas e que formam uma unidade linguística, que é a língua vêneta. Isso basicamente acontece com todas as línguas, tá? De algum modo ou outro isso acontece com todas as línguas. São variantes aparentadas que aí vão ser normatizadas e vai ter uma norma padrão para essas línguas aqui. Mas isso não necessariamente vai ser seguido no dia a dia pelas pessoas, uma norma padrão, né? Isso acontece no português também. Então, apesar das diferenças de vocabulário e pronúncia, por exemplo, que possam surgir entre o vêneto de Veneza, o vêneto do vicentino, o vêneto paduano, o veronês, né, trevisano, belunês, a estrutura profunda, e aí a gente está falando sobre sintaxe e morfologia, permite um alto grau de intercompreensão mútua. Tá? Então as pessoas vão se entender porque é a mesma língua. Se não fosse a mesma língua, elas teriam muita dificuldade de se entender umas com as outras. Talvez entenderiam uma coisa ou outra, mas não conseguiria manter ali um diálogo. E não é isso que se observa, se mantém um diálogo muito próximo, né, um com o outro. Bom, então, eu vou deixar o mapa do vêneto aqui, eu até posso colocar ele um pouco menor, né? Aí fica melhor. Bom, quase toda língua nacional hoje nasceu de uma variante regional. Isso aqui a gente precisa deixar bem claro. Quase toda língua nacional que nós temos hoje nasceu de uma variante regional que deu certo, entre aspas, né, por motivos políticos ou econômicos. E essa variante regional poderia ser chamada de dialeto. Né? Então, vamos fazer um paralelo, por exemplo, com o francês, com a língua francesa. O francês padrão atual nada mais é do que o antigo dialeto franciano, falado na região de Paris. O que aconteceu com ele? Ele se impôs, óbvio, sobre leis, regras, enfim, né, decretos, ele se impôs sobre o occitano, o bretão e o normando, simplesmente porque Paris era a capital do reino e detinha o poder político. Então, a língua que é falada hoje na França, ela também parte de uma variação regional que poderia ser identificada como um dialeto. Né? Então, a gente pode fazer um paralelo também quanto ao italiano. O italiano padrão de hoje, né, ele é o que poderia ser chamado de dialeto florentino. Porque também dentro da Toscana, o florentino ele é só uma peça da língua toscana. Isso não significa que na Toscana inteira ninguém iria se entender, né, se eles falassem cada um a sua variação. Todos iriam se entender, mas o florentino ele é uma variação de toscano. Isso não significa que no sul da Toscana falasse a mesma coisa do que no norte da Toscana. Iriam ter variações diferentes ali, tá? Assim como acontece no Vêneto. Então o italiano padrão ele é dialeto florentino, literário, lá do século XVI, do Dante, do Petrarca, e que virou língua oficial da burocracia por causa do prestígio cultural de Florença, que ganhou a partir lá do século XVI. E depois virou língua da Itália e foi normatizada para ficar sempre a mesma coisa, sem muitas alterações em todos os lugares. Isso não existia antes, nem mesmo quando utilizava ela
como língua da burocracia, né? Ela variava bastante de textos para textos, e a partir desse momento, então, eles solidificam aquilo ali, tá? Bom, a gente poderia aplicar isso ao Vêneto tranquilamente, né? Na própria história do Vêneto ocorreu isso. Durante os séculos de ouro da República de Veneza, que é a Sereníssima, a variante de Vêneto de Veneza, que era a capital, né? Ou seja, o lugar mais importante, o veneziano, funcionou como uma koiné, né? Uma língua comum de prestígio que influenciou, nivelou e unificou a administração de todo o território vêneto e do comércio no Mediterrâneo, né? Porque outras pessoas também, outros países ali, sabiam língua vêneta, basicamente sempre se reportavam a variação veneziana do Vêneto. Então, isso significa que, muito provavelmente, se a República de Veneza tivesse se mantido como nação até os dias de hoje, atualmente os vênetos teriam seu idioma unificado a partir do vêneto veneziano, que era a variação mais importante em escala de prestígio. Eu não estou dizendo que era melhor, eu estou dizendo que era mais importante quando falamos sobre prestígio político, econômico, porque é a variação de Vêneto da capital. Provavelmente hoje todos os vênetos, se a República de Veneza ainda existisse, muito provavelmente todos os vênetos falariam um vêneto veneziano, né? Um vêneto de Veneza, e não mais cada um as suas variações. Claro, variações surgiriam, assim como no Brasil, né? Assim como em Portugal, em qualquer país. Variações existem, mas elas tenderiam a ser um pouquinho menos, porque a partir da normatização das línguas, que começa a acontecer, a normatização moderna das línguas, ela começa a acontecer muito no final do século XIX para início do século XX. Toda essa regulamentação, né, por conta da educação, do ensino, da escola. O português também foi assim. A partir lá de 1902, 1913 e 4 é que inicia um processo sério de normatização da gramática portuguesa. É recentíssimo isso, tá? E provavelmente o Vêneto, se continuasse lá a República de Veneza no mesmo barco de ser nação, ela iria entrar na mesma rota, tá? E hoje se teria uma tendência dos vênetos falarem quase que todos mais ou menos igual, assim, como funciona com as outras línguas, né? Com algumas variações, isso ainda acontece com todas as línguas, mas talvez com um pouco menos de variações, certo? É um processo político, tá? Não é um processo natural. Sempre quando existe uma nivelação, principalmente nas línguas, isso só significa que houve um processo político por trás que fez isso, porque naturalmente as pessoas não falariam iguais, e elas não falam igual, né? Então naturalmente se teria variações, claro, um sistema ali que a gente define que é a mesma língua. Vamos citar o padrão lá, o exemplo dos celtas, né? Eles falavam variações diferentes, mas todo mundo concorda que era a mesma coisa, era a mesma língua, só que variações diferentes, que são chamadas de dialetos, né? Dialetos diferentes, mas eles não teriam problemas de se entender entre eles, as diversas tribos. Era um mesmo sistema ali, o mesmo padrão, mas era diferente. Isso aconteceu com várias línguas, praticamente com todas as línguas ali. Então, se alguém disser que o vêneto não é uma língua porque cada cidade fala de um jeito, o que já seria até um exagero, porque não é verdade, não é que cada cidade fala de um jeito, né? Só que tem gente que vende esse discurso por aí, né? Então, é preciso que a gente lembre, né, essa pessoa, por exemplo, do espanhol, do inglês, o espanhol da Argentina. Será que ele é igual ao espanhol da Espanha? Não, ele muda muito, bastante, tá? O inglês da Jamaica é igual ao inglês de Londres? Não, ele é uma variação bem diferente, né? Então toda língua viva é fragmentada em variantes, justamente porque ela é viva. Ela faz parte do humano, né? O humano ele tem outras influências ali, ele interage com o ambiente, ele interage com novas coisas, etc.
Então é impossível que seja todo mundo igual. O italiano, né, que se estuda hoje nas escolas, como a gente já pontuou, também já foi apenas uma variante regional, o próprio florentino, só foi uma variante regional. Então a única diferença entre o italiano e o vêneto hoje não é a linguística, é a política, né? Então são coisas bem diferentes que aquilo que eu falei para vocês. A língua, ela só vai ser de fato, né, considerada, a diferença que existe entre língua e dialeto é aquilo que se falava, né, um exército e uma marinha, ou seja, quando você impõe uma nação. Tá? Então, um virou a língua oficial de um estado unificado, no caso do florentino, e outro permaneceu como língua regional, assim como todas as outras línguas ali que existem na península. E esse é o caso de várias outras línguas que nós temos pelo mundo, né? Pelo mundo. Acredito que seria isso, né, para exemplificar e para explicar melhor para todos, né? Assim a gente consegue abranger um público maior, né, para explicar todo esse processo. Muito bem, agradeço a todos que acompanharam, as pessoas que não conseguiram assistir, saibam que vai ficar aqui gravado, vocês vão ver depois também. Então, também aproveito e te convido para vir estudar Vêneto e italiano nesse curso, que é um curso intensivo de língua vêneta e língua italiana. Você vai estudar as duas, né, os dois idiomas, língua vêneta e língua italiana. Se você se interessa, por favor, entra aqui no grupo que está na descrição do vídeo e também vai ser posto nos primeiros comentários fixados. Você vai entrar no grupo de WhatsApp, isso aí já marca o seu interesse, depois eu faço contato e falo direito com você, explico a respeito de valores, a respeito de carga horária, e etc e tal, tá bom? Então entra aí no grupo, no nosso grupo de WhatsApp e depois eu falo com você individualmente a respeito do nosso curso intensivo de 6 meses de língua vêneta e italiano. Certo? Então, aqui eu já deixo para vocês, é claro, nossos patrocinadores, Alma Cidadania. Se você quer aí fazer o seu reconhecimento da cidadania italiana, pode falar com eles, eles são parceiros do canal. Mencione que você chegou até eles através do canal Linguamare, para que você tenha um desconto no seu processo. Eles trabalham com outras coisas relacionadas à cidadania também. E eu sempre indico aí você fazer uma visita ao site da Nexudino, você que se importa com genética, enfim, saber mais sobre os seus antepassados, dá um pulo lá no site da Nexudino, pode usar o meu cupom também, o Linguamare15, se você se interessar por algo, certamente. E claro, sempre deixo aqui para as pessoas que se interessarem, né, principalmente por língua vêneta, tem o Evangelho de São Marcos, traduzido em vêneto, é um livro bilíngue, ele está em vêneto e também em português. Então é importantíssimo que a gente tenha, né, a nossa literatura e temos também bandeiras do vêneto. Entre em contato, né, tem um número aí, o 54992622828 é o nosso WhatsApp, entre em contato para você ver todos os modelos, tamanhos, preços, e a gente envia aí para todo o Brasil, as bandeiras do Vêneto. Mateus, tá aí, obrigado por mais uma aula, muito obrigado, eu que agradeço a todos vocês, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucom.